Estamos ao vivo. O Instagram demora um pouquinho para entregar para as pessoas. Eu já vou mandando aqui para algumas pessoas que sempre estão presentes. Vamos lá, vamos lá. Você que está entrando, mande também essa live para todas as pessoas que você conhece. Hoje nós vamos abordar um assunto sobre trabalho. Oi, Tawane! Boa tarde, minha gata. Seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Eu tava aqui concentrada mandando a live para mais pessoas. Oi, Rita. Seja bem-vinda. Estela, seja bem-vinda. Gente, taca o dedo nesse coraçãozinho aqui pro Instagram, entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu também tô mandando aqui para algumas pessoas que eu sei que super seriam bem-vindas aqui na live, que estão acompanhando esse tema que eu estou trazendo. E vão mandando, pessoal, para mais pessoas estarem aqui, porque o Instagram ele demora um pouquinho para entregar o conteúdo. Rafael, seja bem-vindo. Shirley, seja bem-vinda. Que legal. Quem que é? Eu tô lembrada desse Insta, mas eu não tô lembrada do nome da pessoa. Eu acho que ela fez Se Manifeste aqui. É a Késia. Eu acho que é a Késia da Operação CEO que entrou aqui. Seja bem-vinda, gatona. Jo, seja bem-vinda. Ai, gente, tô muito feliz que vocês estão aqui no horário de almoço. Tô vendo que esse é um horário bom pra fazer live. Sempre que eu abro, dá bastante gente. E vai mandando a live pra mais pessoas, porque hoje, gente, é um dia super especial. Por que que hoje é um dia especial? Porque eu e a Rita vamos fazer o lançamento do nosso grupo terapêutico. Eu tive muito sucesso com o meu primeiro grupo terapêutico, que foi com o tema de autoconhecimento. E por ter amado ministrar grupo terapêutico, conduzir aquelas mulheres, eu tive uma ideia, né, de chamar a Rita, que é uma profissional, também psicóloga, super experiente na área, para dividir um tema junto com vocês. E o tema escolhido foi a síndrome de burnout, que é o que a gente vai contar aqui um pouquinho da nossa história, né? Muitas pessoas aqui já sabem, mas eu vou contar um pouquinho também sobre a minha transição de carreira, o porquê que eu decidi fazer a transição de carreira, né? O que aconteceu naquele período, né, de 7 anos trabalhando numa empresa que me fez ter essa vontade de empreender, de lidar com o meu negócio 100%. E também nós vamos falar aqui sobre esse projeto que está iniciando, que é o tema da síndrome de burnout, o esgotamento profissional, o esgotamento mental, emocional, que muitos aqui eu sei que passam por essa barra nos vossos serviços, seja eles contratados, seja ele empreendedores, né? Vale a pena já ressaltar aqui que a síndrome de burnout, ela não escolhe uma pessoa específica ou de um trabalho específico, né? A síndrome de burnout, ela vem de um conjunto de sintomas, né? De situações que vai ali se desenvolvendo nessa síndrome. Então, eu e a Rita vai estar trazendo esse conhecimento aqui para vocês. A Rita também vai contar a história dela. E sem mais delongas, sejam todos bem-vindos. Dani, Márcia, Júlia, Jusvales, Mirella, seja tudo bem-vindo aqui. Fico feliz que vocês estão nesse horário de almoço aqui conosco. Eu vou aceitar aqui o convite da Rita para vocês também conhecerem essa profissional maravilhosa. Aceitei a Rita aí, gente. E vão mandando essa live para todo mundo que vocês conhecem e precisam saber desse tema. Oi, Rita, seja Oi, tudo bem-vinda, boa bem? tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Espero que
todos estejam bem. A Lei já fez a abertura, né, do nosso objetivo aqui com essa live, é justamente falar sobre saúde mental. E nada melhor do que a gente começar falando sobre a nossa experiência, né? Cada uma de nós tem uma trajetória diferente, profissionalmente falando, mas que se encontra em questão de trabalhar o sofrimento mental, passar por situações desgastantes dentro da empresa. Então, realmente nós entendemos que fazia esse match, trazer e falar um pouco sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, até porque isso foi o pontapé inicial para que a gente elaborasse esse projeto do grupo terapêutico, de falar sobre sofrimento no trabalho, de relacionamento com o trabalho. Então, nada mais justo, né, do que a gente começar falando sobre as nossas dores, sobre as nossas necessidades. E é muito importante que, enquanto psicólogas, né, trazer também essa luz, essa saída para todas as pessoas que estão buscando uma melhoria. Eu sei que às vezes não é muito fácil, não é muito claro, mas nós estamos aqui justamente para poder trazer uma alternativa, trazer um insight, trazer uma oportunidade para cada um que se proponha, né, Lê? Sim, com certeza. Eu vejo que o nosso trabalho aqui na internet, Rita, é realmente trazer essa conscientização e esse direcionamento, né? Por mais que hoje nós temos inúmeras informações na palma da nossa mão, muitas pessoas ainda passam por algumas situações desafiadoras dentro do trabalho ou relacionada ao seu propósito de vida, que hoje é muito falado sobre isso, né? Eu digo que foi através do meu propósito que eu tomei essa decisão de realmente enfrentar a transição de carreira, né? Você também que passou pela transição de carreira. E eu percebo, Rita, diante das enquetes, diante desse um mês, né, trazendo conteúdo ali no feed sobre o assunto, eu percebi o quanto de pessoas também sentem essa vontade de trocar de trabalho, de empreender, de ter uma rotina com mais qualidade, de poder incluir algumas coisas de autocuidado na rotina e que hoje tanto a mentalidade delas, quanto a rotina, quanto as situações ali no mundo externo, faz com que elas ficam mais bloqueadas, mais retidas, né? E a gente, né, passamos por essa transição de carreira, nós também. Eu quero ressaltar isso, quero deixar isso bem claro aqui, que eu não tive o diagnóstico da síndrome de burnout, tá? Eu, antes de sair do meu emprego, né, já entrando um pouquinho aqui na história, a Rita também vai contar a história dela, mas eu acho legal, né? Essa live foi realmente propositalmente para a gente contar a nossa experiência, porque as pessoas se conectam através de experiências, né? A gente não está aqui somente para entregar o conteúdo teórico, as explicações, né? E também no grupo terapêutico, nós não vamos entregar somente o que é essa síndrome, nós vamos entregar ferramentas, insights para vocês lidarem com isso, né? E contudo, a nossa experiência pessoal, ela conta muito, né? Pessoas se conectam com pessoas, com histórias. E isso faz muito sentido para mim e para Rita, que foi onde a gente se uniu. Então, deixa eu contar aqui um pouquinho para vocês da minha história. Há pouco mais de um ano, eu fiz a minha transição de carreira, aonde eu pedi a minha demissão de um emprego que eu estava ali por quase 7 anos, 6 anos e 8, 9 meses, mais ou menos. E foi um emprego, o meu primeiro emprego. Ele abriu as portas para mim, ele foi muito bom em vários sentidos, mas em outros sentidos, a sobrecarga, a forma com que eu olhava para esse serviço, né, o meu descontentamento, ele foi totalmente destruindo a minha saúde mental, né? Eu fui identificando na terapia, nos meus movimentos de autoconhecimento, o quanto que eu não estava mais feliz ali, o quanto que eu já acordava, ia trabalhar assim, amarrada, obrigada realmente, porque eu precisava pagar as minhas contas e eu não via outra saída ali. E por muitos anos,
Isso foi se perpetuando na minha vida, esse descontentamento, essa sobrecarga, essa tristeza de fazer algo que eu não queria fazer. Porque quando a gente começa a faculdade, o nosso sonho é atuar na nossa área, né? É fazer com que todo aquele investimento com a faculdade, todo aquele esforço e dedicação, frutifique, né, na nossa área de empreendimento. Então, por conta de estar ali, mesmo depois que eu terminei a faculdade, isso foi me gerando muitos sentimentos ruins, né? Muitas sensações ali insatisfatórias. E com isso, né, por nunca verbalizar, por nunca tomar uma atitude, e eu aqui não estou julgando o lugar que eu trabalhava, eu estou aqui me colocando de uma forma humilde, que era eu que não tomava uma decisão coerente na minha vida, né? E eu gosto muito de tocar nesse ponto, porque conversando com algumas pessoas nesse período, eu percebi que as pessoas estavam julgando muito o serviço que estavam. Mas eu entro num outro questionamento. O quanto que você está fazendo para mudar isso? Porque se eu não estou contente numa empresa, quem que deve mudar? Lógico, a gente pode sugerir melhoria, sugerir um aumento de salário, sugerir uma troca de atividades, mas isso tem que vir muito de nós. Porque ninguém tem uma bola de cristal e tem empresas que realmente não visam esse bem-estar do funcionário. Então, vai muito de um autoconhecimento, de saber aquilo que você merece. E com a terapia, eu tive esse estalo. Bom, será que realmente eu quero estar ali? Será que realmente isso está me fazendo bom? O quanto do dinheiro está me satisfazendo dentro da minha qualidade de vida, dentro da minha qualidade de saúde que eu estava ali enfrentando, né? E nesse processo, ao longo desses anos que eu fiquei nessa empresa, eu tive muita somatização por não verbalizar aquilo que eu queria, por não tomar uma decisão coerente, por não ser firme no meu posicionamento, eu fui adoecendo. E eu adoeci de saúde física, eu adoeci de saúde mental, de saúde emocional, e aquilo foi se tornando um processo muito devastador na minha vida, né? Eu ia trabalhar com a cara emburrada, eu voltava com a cara emburrada, isso já estava influenciando nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? Porque mesmo trabalhando ali, eu também atendia pacientes à noite. E chegou um momento, pessoal, que eu precisei tomar uma decisão, porque ou era minha saúde, ou era a minha vida, ou era o meu relacionamento que estava ali em jogo pelo meu estresse, pela minha irritação, de estar num ambiente onde eu não queria estar. Eu tomei essa decisão de fazer a transição de carreira. Eu digo que essa foi o melhor posicionamento até hoje na minha vida, porque eu pude enfrentar outros tipos de batalhas, né? Porque empreender é sobre a gente enfrentar também situações desafiadoras, não é só flores, porque é aquilo, né? Quando eu trabalho para o outro, eu tenho essa garantia que eu recebo no dia 5. E quando você trabalha para você mesmo, você tem que pôr rodinha no pé, trabalhar para você ter o teu ganha-pão, para você conseguir pagar os seus boletos e as suas contas. Então, também tem desafios quando a gente resolve ser autônomo, empreendedor, ter um CNPJ e enfim. Então, essa decisão, ela foi muito clara para mim, mas ela também passou por algum processo até eu me adaptar. E hoje o que eu posso contar para vocês de resultado é que há um ano eu fiz isso, né? Eu saí em dezembro de 2020, então 2021, eu passei 2022 inteiro empreendendo e hoje já estamos aí quase na metade do ano também como empreendedora. Eu sou muito feliz com os resultados que eu venho colhendo através dessa decisão e o quanto de saúde mental, saúde emocional, qualidade de vida que eu tenho hoje por tomar essa decisão de ir atrás do meu negócio. E eu vejo que muitas pessoas que já entraram aqui na live são donas do próprio negócio. E também o que a gente vai discorrer nessa live, nos outros momentos de lives que nós estamos preparando para fazer, tanto também no grupo terapêutico, é como também não ter esse esgotamento mental dentro do empreendedorismo. Porque a síndrome de burnout, ela não pega apenas em quem trabalha registrado, em quem tem uma determinada função na empresa, né? Todo mundo está sujeito.
E hoje, com mais consciência, estando em ambientes de pessoas que lidam com esse assunto, e realmente eu percebi que tudo que eu sentia lá há um ano atrás, lá naquele serviço, era um início de uma síndrome de burnout. Eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão antes de realmente ter o diagnóstico, né? De não ser afastada, de não ter que passar por medicamentos, né? A Rita vai contar a história dela, que é um pouquinho mais séria que a minha. Um pouco não, né? Muito mais séria que a minha, porque eu realmente não precisei de tratamento medicamentoso. Né? Eu tomava medicação, né, para ansiedade, para alguns episódios depressivos que eu tinha naquela época, mas no momento da transição em si, o que me ajudou a estar forte, a estar decidida e coerente foi a terapia, né? Eu sou assim imensamente agradecida pela minha psicóloga nesse momento que a gente passou juntas e também pelas comunidades que eu estava inseridas, aonde falavam sobre o que eu queria me tornar. Então, eu acredito que tudo isso me fortaleceu para estar aqui. E diante disso, olhando para a minha história, sabendo da história da Rita, nós estamos criando esse ambiente aqui para realmente a gente serem facilitadoras de vocês, caso alguém aqui queira passar por um processo de transição, né? Para pessoas aqui que estão dentro de alguns sintomas do esgotamento profissional, porque a gente passou por isso, a gente sabe o quanto que é difícil ir trabalhar amarrada, ir trabalhar insatisfeita com aquilo que ganha, com aquilo que faz, e o quanto que isso interfere na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções e como um todo, né? Até mesmo influencia nos nossos relacionamentos. Então, essa foi a minha história com o meu primeiro trabalho. Essa foi a minha história com esse esgotamento emocional e físico. E eu estou aqui aberta para ajudar vocês junto com a Rita. E agora eu vou passar a palavra para ela contar um pouquinho da história, da experiência dela nesse trabalho que ela desenvolveu a síndrome de burnout. A palavra é toda tua, Rita. Obrigada, Lê. Bom, é interessante essa questão do burnout, até porque eu trabalho muito com essa questão de carreira. Eu já sou uma psicóloga que tem 10 anos de experiência e eu sempre trabalhei voltado para a área organizacional. Então, sempre trabalhei em empresas de 350, 1.000, 2.000 pessoas. A última empresa que eu fiquei 5 anos e meio, que foi a última que eu trabalhei antes de optar por ser autônoma, eu fiquei, tinha mais ou menos uns 10.000 funcionários. Então, rotina, assim, corrida, sempre foi uma coisa muito comum para mim, né? Então, interessante colocar essa questão teórica do burnout, porque o burnout tem algumas pessoas que têm uma propensão maior a terem burnout. Todos nós temos crenças, temos pensamentos, temos algumas verdades, e elas vão ficando na nossa cabeça. Alguns ambientes de trabalho, eles acabam reforçando, desencadeando, então incitando justamente essas crenças desadaptativas na nossa cabeça. Então, por exemplo, geralmente quem tem um foco muito grande em trabalho, tem uma necessidade muito grande de realização, pode sim, lá no fundo, ter uma questão de crença de incompetência, crença de necessidade de ser visto. Então, é importante que você que está nos assistindo analise qual é o seu relacionamento com o trabalho, o que é que você está buscando, se você está precisando muito de reconhecimento externo, por quê? Então, voltando à minha história, eu sempre trabalhei em ambientes com muita variedade, muita demanda. Então, quando a gente analisa o burnout, ele tem dois lados. Ele tem o lado, sim, da pessoa que tem essa predisposição, e tem o lado da empresa também, que nós sabemos que tem ambientes e ambientes. A minha história é um pouco diferente da Lê nesse sentido, porque eu já sou uma pessoa que me posiciona. Eu era uma profissional que me posicionava. Então, eu sempre coloquei as coisas que eu não achava certa. Só que o ambiente em que eu estava, inclusive, infelizmente, era muito comum o diagnóstico de esgotamento mental pelas pessoas. Eu não fui a primeira pessoa da área a ter burnout. Então, assim, eu fui diagnosticada com síndrome
depressiva, ansiosa, porque hoje, infelizmente, o termo burnout não encontra-se no DSM, que é o diagnóstico, Manual Diagnóstico de Saúde Mental, feito pela Associação de Psicologia dos Estados Unidos. Só que na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela é classificada dessa maneira. Então, o que acontece? Eu passei muitos meses, eu já faço psicoterapia, minha psicóloga maravilhosa, já tem 4 anos seguidos. Então, eu sempre estive em processo terapêutico e foi muito difícil para que eu conseguisse entender que havia alguma coisa errada comigo e com esse ambiente de trabalho que eu estava. Tanto é que chegou eu em 4 anos, eu acho que eu faltei 2 vezes e foi que me seguraram no trabalho. Então, para mim, entrar às 7 horas da manhã, sair meia-noite, trabalhar até 3 horas da manhã, trabalhar sábado, enfim, eram coisas muito comuns, muito comuns. Então, não foi uma situação pontual que acabou me desgastando. Foi uma situação de assédio, em alguns casos, que hoje eu vejo, eu não via na época, por quê? Quando você tem o que você sente, mas também tem o que as pessoas fazem com você. Então, te descredibilizar na frente da tua equipe, te descredibilizar o seu trabalho. Então, tem várias maneiras também de você ir se sentindo pequenininho, se sentindo menor. E isso sim aconteceu comigo. Inclusive, eu tive um posicionamento um pouco diferente na minha carreira nessa última situação que eu passei, porque eu decidi não aceitar mais. Antes eu aceitava. A pessoa, passei por diversas gestões, por diversas situações em que eu tentava contornar, pensava, nossa, eu preciso do trabalho. E hoje eu vejo que, assim, eu vendi a minha alma muitas vezes por um salário que, enfim, não era baixo na época, mas infelizmente, o CLT, para muita gente, traz uma certa estabilidade, que se você analisar, depende da vida de cada um, não é tão verdadeira, né? Porque eu gosto muito dessa parte do profissional autônomo, porque ela dá liberdade. Só que a liberdade vem com muita responsabilidade. Então, você não pode culpar outra pessoa se você não está tendo uma organização financeira, se você não está tendo uma organização de rotina, se você não tem estratégias para poder captar mais recursos para tua área. Então, assim, tem muita coisa que sim passa pela responsabilidade dessa pessoa. Já que antigamente, na empresa, eu lembro, eu brinco, gente, não me leva mal, mas é a minha experiência. Eu brinco que eu tinha um pesadelo, eu sonhei que eu era CLT. Porque não me faz sentido, e nunca fez sentido, essa questão de desempenho ligada ao horário. Eu estudo e analiso e trabalho com desenvolvimento de pessoas há 10 anos, então já estudei muito. Já fiz pós-graduação em gestão de pessoas, psicologia positiva e desenvolvimento humano, sou designer instrucional nessa parte de treinamentos, então sempre estudei muito e eu tenho absoluta certeza para afirmar para vocês que não é necessário 3, 4 horas para ter um ótimo desempenho. E eu não trabalhava assim com a gestão que eu fazia da equipe, eu trabalhava com base na autonomia das pessoas, no compromisso de entrega. Então, não fazia muito sentido, por exemplo, quando eu voltei de um atestado de 15 dias que eu recebi da psiquiatra, que a gerente virasse para mim e falasse assim, agora você tem que vir presencial. Eu falei, olha, eu não estou bem. Eu achei que a gente tinha combinado de, pelo menos nesse início, eu ficar em casa para poder, eu sempre trabalhei em casa, lembrando que eu trabalho, resgatando a minha fala com ela, eu trabalho em casa desde 2020, a pandemia inteira eu fazia trabalhos, eu atendia Goiânia, Curitiba, Campo Grande, Rio de Janeiro, atendia vários estados de casa e sempre tive um trabalho muito bom no sentido de resultados mesmo, inclusive individual e coletivo. Então, por qual é o sentido de eu vir aqui só para olhar para a cara dela, né? Então, a partir desse momento, meu posicionamento começou a mudar no sentido de não aceitar. Se fosse antigamente, eu simplesmente aceitaria ir presencial, mesmo não estando bem, fisicamente, dava para ver que eu não estava bem. Então, quando você não está bem, entrar em contato com outras pessoas que fiquem a todo momento te perguntando o que está acontecendo, você não está bem, por quê? Sintomas do burnout incluem o esgotamento mental, inclui, mas ele inclui também
uma dessensibilização emocional. Então, você acaba perdendo o filtro das coisas. E sim, eu perdi o filtro para a gestão. Eu me importava demais com a minha equipe. Demais. Eu não aceitava que fizessem coisas ou que me demandassem coisas que eu entendia que iam com os meus valores. Só que de mim para cima, eu escutava coisas absurdas. Então, assim, para mim não estava. A minha saúde mental estava cada dia pior por justamente escutar coisas que não faziam sentido, né? Enquanto psicóloga, eu acho que hoje, quando a gente olha para a empresa, eles não querem que você seja uma psicóloga, e eu falo isso pelas. Já trabalhei em 6 empresas, então, assim, de vários ramos. Eles não querem que você seja psicólogo, querem que você seja uma pessoa dos recursos humanos, que aí você pode ser formado em gestão de recursos humanos, administrador, que simplesmente faça um processo seletivo. E então vai saindo um pouco dessa questão da essência da psicologia, que é justamente tocar outra alma humana, é justamente entender o problema da pessoa, entender qual a saída pode ser feita, ter um olhar humano. Quando você começa a ter um olhar humano na empresa, eles olham para você e te chamam de fraca. Então, quanto mais você vai subindo, menos olhar para as pessoas, e eu falo isso assim com muita certeza, você tem que ter, vai olhando só números. Então, foram essas coisas que começaram a mexer muito com os meus valores. Tive um atestado, teve um dia que no meio de uma reunião eu comecei a chorar. Para mim, era insuportável acordar para trabalhar. Eu trabalhava de casa, gente. Era insuportável entrar em 6, 7 reuniões por dia, porque aquilo para mim era uma besteira. Dava muita reunião, podia ser resolvida com e-mail, e eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, assim, eu gosto de autonomia, eu dava autonomia para as pessoas, e aí isso não era feito comigo. Então, começou a mexer muito comigo, né? E eu comecei a ser exposta. Essa gerente que entrou recentemente começou a me expor. E aí a gente começou a entrar em alguns embates que, graças a Deus, fui desligada da empresa, mas isso era um planejamento que eu já tinha de fazer, então eu já estava começando a minha transição de carreira. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, gente, a sua carreira não é onde você está hoje, a sua carreira é o profissional que você é. Então, entenda as coisas que você tem de bom, entenda o que você tem de positivo, e não olhe só o que você tem de negativo, de ruim, pelo que o seu gestor fala, pelo que as pessoas falam, faça uma autoanálise. Uma das maneiras de você se prevenir do esgotamento mental é justamente a autoconfiança. Já fiz várias pesquisas. Profissionais com autoconfiança, autoestima equilibradas têm um índice muito maior de prevenção ao burnout. Então, a autoconfiança é importante. Quem você é depois do seu trabalho também é uma coisa muito importante. Se você, olha só, eu já passei por uma situação que hoje eu lembro, eu penso o que eu tinha na cabeça, né? Mas, por exemplo, tive uma situação onde a gerente da época pediu para eu fazer um plano corporativo, acho que eram 800 pessoas, e era para desenvolver alguns supervisores. Ela virou para mim e falou assim: amanhã. Oh, obrigada, Kelly. Obrigada, viu? É, me pediu para fazer um projeto de desenvolvimento, né? E eu era especialista de desenvolvimento organizacional. É até um pouco difícil compartilhar essas coisas agora, né? Mas, enfim, eu acho importante trazer para fora justamente para que, caso alguém esteja passando por essa situação, entenda que tem uma saída, entenda que é difícil mesmo, mas que a gente consegue passar por isso. E aí, eu acho que era uma sexta-feira. Eu era acostumada a sair do trabalho 10, 11 horas. O que eu recebia de hora extra, eu dobrava o meu salário. Então, assim, mas não valia a pena, porque eu gastava tudo em remédio. Então, sendo bem sincera, quando você tem um desgaste, um desequilíbrio emocional, ou você desconta na comida, ou você desconta nas compras, ou você desconta no excesso de bebida, de saída, algum excesso, algum excesso você, infelizmente, acaba buscando para fazer essa regulação emocional. Porque você não está tendo aquilo, então você vai buscar alguma coisa, né? E aí ela virou para mim e falou assim, para mim, para uma colega de trabalho na época, né? E essa colega me apoiou muito, a gente fez junto. E a gente brinca até hoje, né? Cada uma seguiu outro rumo, mas ela falou assim: olha, amanhã às 9 horas da manhã eu vou apresentar o projeto para a CEO. Então eu espero que vocês, por favor, isso era 5 horas da tarde, me mandem até 1 hora da manhã o projeto. A gente olhou uma para
cara da outra e pensou, e agora, né? Dava para falar para ela, você é maluca? Dava, mas aí a gente volta aquilo, né? E o trabalho, e as contas, e os boletos, e o que é que eu faço para pagar meu aluguel no mês que vem? Eu vou comer o quê? Enfim, por isso que eu falo para vocês, não sejam reféns do seu trabalho. Tenha uma reserva financeira, busquem fazer algum tipo de extra daquilo que você gosta. Se você gosta de fazer artes, faça. O que realmente foi muito importante para mim no meu momento de transição de carreira foi que eu venho me preparando para isso há muitos anos. Então, eu fiquei desempregada 3 vezes. Na primeira vez, foi de uma hora para outra. Na segunda vez, eu pedi demissão de uma empresa e aí comecei a trabalhar por conta própria. Isso me fortaleceu muito, porque eu nunca parei de fazer trabalhos extras nesse período. Então, quando eu tomei a atitude, recentemente, tem 8 meses que eu fui desligada, mas como eu disse, eu acho que foi um acordo bom para todo mundo, né? Enfim, que eu fui desligada e eu me sinto. E é uma fase difícil, gente. Você acordar no outro dia e você. Eu já amei, mas assim, você não tem ninguém ligando para você por de manhã e falando assim: ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu nunca precisei de ninguém para me falar para fazer nada. Porque eu tinha clareza, eu tinha consciência. Por isso que é importante, estudem, busquem pessoas que vocês se inspiram, busquem profissionais da área de vocês que tragam segurança e não parem de estudar nunca, porque a única maneira de você sair de uma situação difícil eu sou uma pessoa mais técnica, né? Desenvolver uma nova habilidade. Então, se você está numa situação e às vezes não enxerga saída, muitas vezes você vai enxergar essa saída só se você tiver um conhecimento novo. Já viram aquelas situações que às vezes a gente passa e só enxerga a saída depois que ela já passou, justamente porque você amadureceu. Então, se prepare. Se você hoje está num momento muito difícil da sua carreira, faz uma lista. Quais são as coisas que você é muito bom? O que é que você pode monetizar na sua vida? Como é que você pode construir um plano? Tem várias maneiras aí na internet para você buscar um planejamento para poder estruturar qual mês que você quer sair, o que é que você quer fazer. Se você quer fazer uma transição de carreira, acompanhe os nossos conteúdos também, trabalhe com transição de carreira. A Lê também está trazendo muita coisa relacionada à saúde mental no trabalho para que possa te fortalecer e você conseguir entender o que é que não está te fazendo bem, como é que você pode direcionar, porque tem uma saída, mas é importante que para que você tenha essa segurança, você também tenha um planejamento, porque é muito difícil você acordar no outro dia e falar assim, ok, eu tinha seguro-desemprego, mas na outra vez que eu saí do trabalho, eu não tinha seguro-desemprego. Então, eu saí com, sei lá, 5 mil e eu morava sozinha, era dona das minhas contas, tinha um monte de coisa, pagava aluguel, enfim. Fui morar num quartinho, morei em um quarto por muitos anos, porque era a maneira que eu tinha de me estabilizar. Então, infelizmente, às vezes nós temos que fazer uma escolha entre o certo e entre o saudável. Porque hoje eu vejo que o CLT tem uma segurança, você tem benefício, você tem 13º, você tem horário para entrar e sair em empresas saudáveis, não são todas as empresas que você não tem horário para sair, como era o meu caso. Até porque no cargo mais recente que eu ocupei, eu tinha um cargo de confiança, então, assim, eu não batia ponto. Então, teoricamente, você está à disposição da empresa. Mas eu vou contar outra situação que acontecia comigo. Por exemplo, eu tinha uma gerente, e já era outra, tá? Eu tive várias gerentes, então aqui tô citando, que era 6 horas da tarde, 5 horas da tarde na sexta-feira, ela pegava todas as coordenadoras dela para iniciar uma reunião. A reunião terminava 8 da noite na sexta-feira, porque ela resolveu na cabeça dela que aquele era o melhor horário, não tava nem aí para ninguém, ligava a hora que dá na telha, não tinha horário de almoço. Então, a pessoa, assim, várias vezes, gente, eu tive que colocar um limite, mesmo assim eu não era respeitada, porque eu estava mastigando e a pessoa queria bater a apresentação. Eu já bati a apresentação mastigando na frente do computador. Então, tem os dois lados. Vocês imaginam? Eu falava, olha, eu estou almoçando, e a pessoa, mesmo assim, não respeitava, eu falava o quê para ela? Vá, né? Não tem como falar. Então, é importante que você analise até onde vai o seu limite, para que você não entre realmente nessa situação de diagnóstico, como foi o meu caso. Até porque eu não recomendo
para ninguém. A maneira como eu falo do burnout é uma experiência muito minha, mas eu saí da empresa e mesmo assim eu entendi que eu me sentia presa. E mesmo depois que eu saí da empresa, parece que o inferno não saiu de mim. Então eu demorei muito para poder me restabelecer mentalmente, com a ajuda de acompanhamento psiquiátrico. E eu vou falar para vocês, foi um diferencial. A minha psicóloga, o meu namorado e a minha psiquiatra foram, assim, um tripé essencial na minha vida para que a minha melhora fosse sendo iniciada, porque é muito difícil você admitir que você tem um problema, e é muito difícil admitir que insônia. Eu vivia no hospital, todo final de semana eu tinha uma doença estomacal, ou eu passava mal, e eu no outro dia acordava e tentava fazer o melhor que eu podia, só que aí o meu melhor, eu não via mais sentido. Então, assim, várias vezes eu acordava chorando, e eu evitava entrar em várias coisas, porque eu não queria que as pessoas me vissem naquele momento de fragilidade e fraqueza que eu estava. Só que eu não tive muita empatia pela gestão imediata na época, né? Então, a pessoa percebeu que eu estava numa situação muito frágil, mesmo assim queria que eu fosse presencial. Aí começou o início do fim, gente, porque eu não aceitei, isso teve um preço, né? Hoje eu tenho a minha liberdade, mas eu também tenho a minha responsabilidade. Enquanto psicólogas autônomas, nós não temos salário fixo, e eu vou falar para vocês. Hoje é muito melhor eu ter uma autonomia e ter a responsabilidade da minha vida, de poder fazer parcerias, como estamos fazendo aqui nesse momento, de poder propor outras coisas, de poder ouvir vidas, de poder ajudar pessoas, que é o que faz sentido para a minha existência, do que estar num ambiente em que eu simplesmente só ficava escutando uma pessoa que eu não tinha credibilidade nenhuma em escutar. Então, assim, isso vai ferindo seus valores. Então, são coisas muito sutis, né, Lê, que vão acontecendo e que às vezes a gente não percebe. Então, acho Sim, que é com isso, né? certeza. Eu acho que é um conjunto de tempo, situações, sintomas, resultados que vai ali desencadeando, às vezes, uma síndrome, às vezes uma doença, né? Eu tinha muita gastrite, né? Enquanto eu me encontro muito nessa fala sua, Rita, porque eu visitava a emergência do hospital sempre, sempre. Aquilo Também. lá estava praticamente a minha segunda casa. Eu já sabia os nomes dos enfermeiros, das secretárias, porque recorrentemente eu ficava ali internada. Eu já tive sintomas de meningite, fiz aquela coleta na medula, se eu não estou enganada, e nossa, o exame tenso. Mas fiz porque eu tinha dor, eu tinha febre, eu tinha vários quesitos ali, mas eu não tinha o diagnóstico. Eu nunca cheguei num diagnóstico porque isso era muito emocional. Dor de cabeça, gastrite, e isso, aquilo, era muito um conjunto de insatisfação que eu estava vivendo. É igual você falou, você tem a opção de ir pelo certo, pela estabilidade falsa, né? Porque, como a Rita falou, quando a gente tem um planejamento financeiro, quando a gente tem uma organização dos nossos valores, será que esse trabalho é realmente tão estável assim? E também tem a escolha certa, a escolha saudável, desculpa. Então, o quanto que o tempo, a tua carga horária é saudável, o quanto que os teus movimentos fora do serviço é saudável. Eu não me vejo muito nisso porque eu sempre cumpri o meu horário de saída certinho. Algumas vezes acabava passando do tempo, mas assim, era muito. Não dá para ser nenhum ponto a se falar, porque era bem. Eventualmente eu fazia isso, mas muito, eu acredito que o meu adoecimento mesmo, essa canseira de estar lá fazendo o que eu fazia, era muitas vezes de falta de trabalho em equipe, de ali sustentar aquilo que a gente fazia, né? E Seus hoje eu não, valores, né, Lê? os valores, né? De uma fazer e a outra não fazer, e ficar muito serviço para uma. Justiça. Isso mesmo. Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente está dizendo, né?
o que a Rita passou, o que eu passei, foram conjuntos de situações, de desagrados, de incoerência, de valores que a gente estava negociando, que resultou numa decisão. E eu fico feliz de estar falando isso aqui, e tanto de escutar a Rita aqui falando, porque ela planejou sair do serviço dela mesmo estando diagnosticada. Ela não se entregou para aquilo que ela sentia, para aqueles sintomas, né? Então, é muito importante isso que a Rita trouxe da autoinvestigação, de você se questionar, será que eu tô realmente bem? Ah, eu identifico que eu não tô bem. A maioria dos dias, como que tá as suas emoções? Como que tá o teu pós-trabalho? Como que você se sente? Como que você tá após um feriado? Porque são esses pontos que a gente deve levar em relevância para tomar uma decisão coerente. Porque a sua carreira, né, o seu propósito, que é a palavra que eu uso muito aqui, nem sempre é sobre a tua função, Não. é sobre aquilo que você eu trato como propósito porque é de dentro para fora. Eu sempre quis cuidar de pessoas. No meu outro trabalho, eu cuidava de pessoas também. Não era da área de RH, era da área comercial, mas eu lidava com pessoas a todo momento. E hoje eu lido com pessoas a todo momento, e hoje eu fico trabalhando até 9, 10 da noite, e isso não é cansativo para mim. Eu, às vezes, atendo mais pessoas do que eu atendia, né? Um atendimento, né, de psicoterapia, e isso não é cansativo para mim. Trabalhar, às vezes, de sábado, dar um grupo terapêutico, ou, às vezes, de segunda-feira à noite, dar uma mentoria, dar uma aula, isso não é cansativo para mim, porque isso é uma decisão saudável. Mesmo que hoje eu não tenho um valor X que cai na minha conta todo quinto dia útil, né? Como a Rita falou, nós, empreendedoras, autônomas, às vezes não tem um salário fixo todo mês, mas isso é uma escolha saudável para mim, porque a partir disso eu aprendi a ter uma organização consciente, a organizar a minha rotina, a incluir hábitos saudáveis de leitura, de meditação, de respiração consciente, de atividade física, que antes eu não tinha às vezes essa oportunidade ou até mesmo essa consciência de estar me amando mais, porque tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é autoestima, é valores, o que é negociável, o que não é negociável para você. É muito além de falar sobre o trabalho, é falar sobre nós. É falar sobre cada experiência, é reconhecer o que tá bom para você e o que não tá bom para você. E é o que a Rita trouxe, uma questão mais técnica. As nossas crenças sobre os trabalhos. Eu lembro que na minha família, o bom seria eu ter um serviço público, aonde eu não teria pressa ou preocupação em sair do meu emprego. E hoje, aqui nos comentários, a Sandra trouxe a experiência dela, que ela é concursada e ela não se identifica com o serviço dela e ela tem essa dificuldade de tomar essa decisão consciente. E por que às vezes a gente não toma essa escolha? Porque a gente acredita que somos incapazes, que a gente não vai dar conta, que o Brasil está em crise, que isso está de verdade, gente. Se vocês se pautarem na vida de vocês pelo estado político, pelo estado do país, a gente não vai tomar nenhuma escolha diferente do que a gente já toma diariamente. Eu conheço hoje empresários que não quebraram na pandemia, que inovaram na pandemia. Conheço pessoas que abriram os seus negócios diante da pandemia. Não vou excluir a parte terrível da pandemia, do tanto, né, de percas, não estou falando disso. Mas eu estou falando do sacode que a pandemia proporcionou para nós, de inovar, de buscar uma autonomia, de buscar aquilo que faz sentido. E talvez, sabe o que faz sentido para você? Vender bolsa, vender vela, vender roupa, vender a sua arte, vender a sua ideia. E eu Seu quero te... conhecimento, né? Isso mesmo.
mesmo, eu quero aqui convidar vocês a valorizarem aquilo que vocês gostam de fazer. Ah, Letícia, mas eu gosto de fazer pão. Ah, nada a ver vender pão. Gente, tudo a ver vender pão. Você se sente você fazendo pão? Você se sente feliz? Você se sente abundante? Com a tua autoestima elevada de levar alimento para as outras pessoas? Meu, faça isso. Ah, não, eu me sinto feliz quando eu ajudo uma pessoa a escolher um look. Ah, então, por que não começar a vender uma roupa? Por que não começar a estudar sobre moda? É o que a Rita trouxe muito aqui na fala dela. Não é assim, ah, eu não quero mais trabalhar nesse lugar, eu vou pedir as minhas contas e vou ver o que Deus põe no meu caminho. Não, não é Deus nada disso ajuda que a quem gente se está falando ajuda, aqui. né? Oi? Deus ajuda quem se ajuda. Eu digo sempre isso. Gente, quando Jesus fez a primeira ressuscitou a primeira pessoa, né, que está escrito, ele não foi lá e pediu para Lázaro passar pela pedra, ele pediu para retirarem a pedra e ele mandou o Lázaro sair para fora. Então, não é assim um milagre do dia para a noite. As coisas não caem do céu com uma facilidade, né? E eu falo isso, Rita, porque algumas pessoas falam assim: "Nossa, você tá ganhando muito, né? Depois que você saiu daquele emprego. Nossa, mas você tá viajando, você mudou de estado, você tá morando na praia. Nossa, o que você tá fazendo?" Ô, Trabalhando gente, muito, né? eu conto ou você conta? Trabalhando muito, tendo planejamento financeiro, tendo educação financeira, né, Lê? É isso mesmo? E eliminando coisas, eu eliminei muitas coisas na minha Com vida que não certeza. me fazia bem, porque o que a Rita trouxe de excesso, eu tinha o excesso da bebida, eu tinha o excesso de saída. Porque eu não estava satisfeita no meu trabalho. Final de semana eu queria festa, eu queria conversar, eu queria beber, eu queria isso, eu queria aquilo. E isso estava escondendo em mim uma dor, uma falta. Com Então, certeza. a gente está fazendo essa live, gente, está criando vamos lançar isso aqui, o grupo terapêutico, para desenvolver em vocês Com uma certeza. consciência de decisão, uma consciência de valores, uma consciência de autorresponsabilidade, porque é o que eu trouxe no começo. Ah, a empresa é isso, aquilo e aquilo. Você está na empresa por quê? Por que você está sustentando isso Com se esse certeza. ambiente não te faz bem? Com Se você certeza. sofre assédio no emprego que você está hoje, até quando você vai se permitir alimentando isso? E aceitar, Porque, né? gente, eu não tive esse problema na empresa que eu trabalhava. Mas eu sei que muitas pessoas, né, como o relato da Rita, trouxeram que as empresas são falhas no quesito de funcionário. Mas, beleza, é a única empresa que você tem para Não. trabalhar? É o único lugar que você tem para trabalhar? Ou está faltando a coragem? Está faltando o movimento? O movimento começa de nós. E a Rita mesmo trouxe. Eu decidi sair, mesmo diante de passando por um turbilhão, né? Porque ela trouxe aqui o quanto que foi um período difícil para ela, o quanto que ela queria ficar em casa, não queria conversar, não queria se colocar no meio social, porque é muito difícil, gente. Quando a gente gosta do que faz e isso não faz bem. Eu amava o que eu fazia, eu Eu também. gostava de muitas pessoas no meu ambiente de trabalho, mas aquilo não me fazia bem. Eu também. Aquilo não me satisfazia como mulher, como profissional. E hoje eu sou totalmente satisfeita. Eu me considero a melhor psicóloga, a melhor treinadora, porque eu me coloquei nesse espaço. Eu me coloquei nesse status de auto-merecimento. E é o que talvez você esteja precisando. Valorizar quem você é, valorizar a sua história, valorizar o teu conhecimento, que talvez para essa empresa não está sendo válido, mas para outra empresa vai ser tudo. Sabe que eu quero até puxar um gancho dessa fala da Lê, porque a autoestima ela é fundamental para que você possa sair dessa situação, caso você esteja. Porque quando você se estima, você não se submete a situações de assédio moral. Eu falo isso por experiência própria, gente. Às vezes a gente vai vivendo situações tão ruins dentro da empresa, e infelizmente eu tenho várias, que assim
sabe, vai ficando tão comum que você vai se acostumando com o ambiente ruim. A minha psicóloga ainda falava assim para mim: ô Rita, você tem uma tolerância tão alta, coisa ruim, que assim, só através da psicoterapia que eu conseguia entender que o que eu vivia não era normal. Por quê? Na minha cabeça, o que acontecia, e aí fala muito daquilo, né, sobre as crenças que nós temos sobre o trabalho, sobre as crenças familiares que nós temos sobre o trabalho. Por isso que a gente até subiu algumas enquetes. Será que todo trabalho é ruim? Será que para ganhar muito bem, você realmente tem que se sacrificar? Hoje a gente tem um modelo muito industrial ainda de trabalho, a gente está na era do Charlie Chaplin. Então, assim, as pessoas acham que bater ponto e cumprir horário é trabalhar, e muitas vezes não é. Quanta gente que fica aqui no Goiás fala assim, cozinhando galo. Eu não sou goiana, sou mato-grossense, mas aqui fala cozinhando galo o dia inteiro e realmente não vê propósito nisso. Tá ali pelo salário e não tem problema ser assim, porque muitas empresas têm esse ambiente aí, chama cultura organizacional, gente, que tem esse ambiente, tem alguns comportamentos que são comuns. E hoje eu faço uma análise um pouco mais minuciosa, então tome muito cuidado nessa questão de que somos uma família, gente. Você é um CPF prestando serviço para um CNPJ, não é a sua família. Se você, eu já escutei demais isso nas empresas. Então, se você está vendo dessa maneira, procure uma psicóloga, procure um profissional de saúde mental para você conseguir trabalhar. Por que você está associando isso? O que é que está te faltando? Inclusive, a Lei falou das baladas, da saída. Eu fui fumante por muitos anos, gente. Quantas vezes eu estava dentro da empresa fazendo trabalho, eu não conversava com ninguém lá, podia fumar na época. Eu saía, fumava 2, 3, 4 cigarros no cantinho e voltava e trabalhava até meia-noite. Por exemplo, eu contei para vocês essa situação dessa gerente que falou: me mande até 1 hora da manhã. Mandamos 3 horas da manhã, gente. Saí de casa 7h30 da manhã, voltei 3 horas da manhã. Sabe o que aconteceu no outro dia? Deu 9 horas da manhã, ela mandou mensagem pra gente perguntando: e aí, cadê vocês? Aí a minha colega, admiro ela, inclusive, ela falou assim: não, fulana, nós saímos daí 3h30 da manhã, então nós não vamos chegar antes de meio-dia. Lê, sua cara tá ótima, tipo assim, que situação pesada, né? Que situação. Então, aí vocês entendem que tem coisas que não são, sabe? Por exemplo, eu estava vendo um podcast sobre ambiente de trabalho. E esses CEOs, esses diretores, essas pessoas com cargos maiores, gente, o que eu vi nesse podcast, tá? Não estou dizendo que são todos assim. Conheci diretores muito humanos, então não são todos. Mas, por exemplo, e hoje dá uma burnoutada, gente, me subiu um sangue na cabeça, porque quem fala de burnout dessa maneira é porque não sabe o que é sentir na pele a falta de atenção, a falta de vontade, até mesmo de viver às vezes, porque você não vê muito sentido. Então, assim, é uma coisa muito pesada. E as pessoas falam como se fosse, assim, uma dor de cabeça que você toma aspirina. E não, um tratamento de burnout, gente, dura no mínimo 1 ano. Isso eu escutei da minha psiquiatra, até a Débora me perguntou aqui, o nome dela é a doutora Távila, tá, Débora? Depois eu até te mando o contato dela, porque fez uma diferença muito grande a humanidade que ela teve em escutar. Ela virou para mim e falou assim: por que você tá trabalhando desse jeito? Você tem quantos filhos para sustentar? Aí eu falei para ela: nenhum. Ela falou: mas o que tá acontecendo para estar vivendo desse jeito? Ela me escutou 40 minutos e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Ela falou assim: calma, você não tá bem, a gente vai dar um jeito de te afastar. E aí depois, eu voltei depois de alguns meses, né? E ela falou assim para mim: nossa, como você tá bem? Acho que depois, a cada mês eu estava fazendo um acompanhamento, né? E aí ela falou assim: nossa, Rita, que bom que você saiu desse trabalho, até porque se você não tivesse saído dele, a gente ia ter que fazer os medicamentos que eu estava tomando, a gente ia ter que fazer uma internação psiquiátrica. Quantas pessoas que vocês não conhecem, eu conheço, inclusive, psicólogas da saúde pública que tiveram internação psiquiátrica. Vocês sabiam que os profissionais mais propensos ao burnout são profissionais que lidam com a vida e a responsabilidade de outras pessoas? Médicos, policiais,
psicólogos. Então, aquelas pessoas que têm responsabilidade como profissão mesmo, né? Um policial, um médico, enfim. Professores também, né? Ótimo, professores também. Então, são muito mais propensos. Aí você pensa, liga toda essa responsabilidade com a sua crença, enfim. E vai virando uma coisa assim que você tem que ter muita consciência. Então, é importante que, além de nos acompanhar, até agradeço aqui a Nossa, o pessoal Sandra, tá interagindo super, eu tô amando. a Sandra, o LK, e pessoal que está falando aqui, né, que realmente quem está dentro às vezes não consegue ver as oportunidades, só depois que a gente sai que a gente vê as oportunidades lá fora. É importante que você procure um profissional. Se você às vezes não tem condição hoje de pagar, as faculdades têm serviços gratuitos de Algumas atendimento. Então, igrejas também. Tem que pesquisar, gente, porque assim. A gente tem muitos assuntos que até hoje eu não consigo lidar sozinha. Eu tenho que buscar um profissional para estar me ajudando. A atividade física eu não consigo fazer sozinha, eu tenho que contratar um personal. Eu não consigo tirar uma cárie sozinha, eu tenho que ir no dentista. Então, tem um mito, né, que psicologia, psicoterapia é para louco, isso. E eu digo que assim, é louco para quem ama a própria vida, que vai ótimo. atrás de procurar um atendimento. Toda vez que você pede ajuda, seja para o teu marido para arrancar alguma coisa de lá de cima do armário, seja para qualquer coisa, gente, você tá sustentando ali, alimentando a humildade. E nós precisamos ser humildes com os outros, mas também conosco. Porque é difícil eu chegar para uma pessoa e falar assim: ó, LK, você precisa de ajuda, eu vou fazer isso por você. Não tem como nós profissionais irmos até você. Porque isso é uma falta de ética, a gente está ali ultrapassando o nosso limítrofe ali. Então, sejam humildes com vocês mesmos, respeitem a vida de vocês e busquem ajuda quando vocês precisarem. Porque isso é um ato de humildade, sabe? De você reconhecer, putz, nossa, eu me identifiquei com a fala da Rita, eu me identifiquei com os pontos que as meninas trouxeram aqui na live. Marca um médico, marca um profissional de confiança que vai escutar você e não vai simplesmente olhar para sua cara e te diagnosticar. Sabe? Procura profissionais humanos que estão tratando uma outra alma humana. E isso é muito importante. O que nós vamos lançar hoje, né? Vamos já encaminhar para o lançamento. A gente pensou em muitas coisas para fazerem para vocês, mas o nosso objetivo sempre foi de qual forma a gente pode estar mais próximo dessas pessoas. E aí a gente pensou num workshop, numa aula, e a gente chegou na conclusão de um grupo terapêutico. Porque o grupo terapêutico, ele não é a psicoterapia, que a gente lida com um assunto específico de cada um, mas o grupo terapêutico, ele dá a liberdade para gente conduzir vocês um assunto através de trocas, através de conteúdos, através de dinâmicas, atividades. Porque a Rita, ela que é pioneira nessa questão de grupo, né? De empresa. Eu estou iniciando e a gente juntas formamos esse grupo terapêutico porque a gente acredita que através da troca o resultado vem. Através do apoio, da rede que nós vamos ali criarmos juntos, vamos ter resultados. E qual o resultado que a gente almeja? Que você tenha um relacionamento mais saudável com o teu emprego, com a tua carreira, com o teu propósito, com o teu intuito de ajudar as pessoas. Porque, vamos combinar, gente, todo emprego ajuda alguém. Todo emprego vai proporcionar algo para alguém. Então, seja você contratada, ou seja você autônomo, empreendedor, você vai estar lidando com outras pessoas e que você esteja bem para isso. Por quê? Gente com autoestima vende mais, gente com autoestima prospera mais, porque a gente vai criando uma autossuficiência, né, Rita?
Então, é esse o objetivo do nosso grupo terapêutico. É fazer com que você tenha 3 encontros, gente. 3 encontros. A gente não vai ver vocês uma vez e tchau, obrigada. A gente vai ver vocês 3 vezes. A gente vai escutar a demanda de vocês. A gente vai entregar material por PDF para vocês estudarem sobre a síndrome, sobre o que fazer, como incluir um autocuidado no seu dia a dia. Não é o intuito só passar conteúdo, vomitar conteúdo em vocês. Não, a gente quer troca, a gente quer conversa, a gente quer escutar vocês, entenderem as suas demandas dentro dessa demanda profissional. Não é, Rita? Fala aí um pouquinho. Isso, bem colocado, Lê. E eu gostaria de reforçar, pessoal, que quem está interagindo aqui com a gente, esse grupo terapêutico é um ambiente seguro. Então, vocês fiquem tranquilos que ele é protegido pelo sigilo terapêutico. Vocês podem ficar à vontade para poder abrir algumas questões, porque eu sei que é muito difícil, às vezes, conversar com alguma pessoa próxima sobre esses problemas no trabalho. Então, a gente vai trabalhar com isso. E além da síndrome, a gente quer trabalhar com esse grupo também uma prevenção, para que vocês não cheguem nesse ponto. Então, entender o que é o esgotamento mental, entender o que realmente é a diferença entre uma ansiedade saudável, uma ansiedade que seja prejudicial para você, o teu equilíbrio, como é que anda, e ações de proteção à saúde mental. Justamente para que você consiga, no seu dia a dia, de maneira prática, rápida, trabalhar com autonomia. Nosso objetivo com esse grupo é que você tenha autonomia para depois conduzir de uma maneira como você acha melhor. Cada pessoa é uma vida, né? Então, muitas vezes, a gente não vai trazer aqui receita de bolo, a gente vai trazer o que os participantes do grupo estão precisando. Então, vai ser uma atenção muito direcionada e focada para esses participantes. E um acesso muito íntimo a nós, né? A gente vai criar um grupo do WhatsApp para a gente trocar conhecimento, habilidades cognitivas. E como psicólogas, né? Como pessoas aqui, tanto eu quanto a Rita, que gostam de cuidar do outro, isso tudo que a gente está formando aqui e também vai fortalecer no grupo terapêutico é o autoconhecimento. É isso que a Rita disse. Ah, talvez você não esteja realmente com um diagnóstico, mas você sente esse incômodo, você sente essa impaciência, essa insatisfação com o teu trabalho. O grupo terapêutico, gente, que fique bem claro, não é só para quem tem o diagnóstico, nada disso. É para quem tem uma insatisfação no trabalho, para quem vai trabalhar às vezes amarrado, vai trabalhar por obrigação, não fica contente quando chega segunda-feira. Isso, gente, não é uma coisa normal. Falar assim, ah, eu não gosto de segunda-feira. Ai, nossa, só de saber que tem que trabalhar, eu já me dá dor de cabeça. Isso não é normal. E é isso que a gente está trazendo aqui. Essa quebra de uma crença, de uma normalização que não é uma normalidade. Olê, até aproveitando, me vem na cabeça o pessoal da segunda, mas e o pessoal? Pelo menos eu acompanho muita gente que vive esperando pelo final de semana, gente. A semana são 7 dias, a pessoa parece que só vive em 2. Olha, eu tinha muito essa situação do sextou, né? Nossa senhora, amanhã é sexta-feira. Também. Eu ia trabalhar sexta-feira, gente, maquiada, no salto, pronta pro happy hour. Isso não é normal? Eu tô rindo, gente, mas não é normal, não é justo conosco, ser humanos, a gente viver, a gente ter 7 dias na semana e só ser feliz em 2? 2,5, né? Porque tem sexta-noite. Verdade. Então, gente, nós queremos aí falar para vocês que as nossas inscrições estão abertas. O link está na nossa bio, tá? Vocês também podem chamar a Rita, chamar aqui no meu Instagram e questionar mais. Ah, Letícia, o que vai ter? Eu tenho essa dúvida. Rita, a gente está aqui disponível para vocês, tá? Por quê? Deixa eu avisar vocês. O grupo... Gente, caiu? Oi, voltou. Voltou. Ah, é minha bateria que deu 20%. Desculpa. Para ficar bem claro, tá?
Nós temos a inscrição de hoje até o dia 9. Então, assim, não tem desculpa, porque muitas pessoas aí já vão ter recebido, já vai conseguir se organizar, porque, gente, toda a transformação que eu fiz na minha vida, todos os resultados que eu colho hoje, de morar na praia, de viajar, sempre tô conhecendo um lugar, uma vez por mês eu tô sempre postando algum lugar novo, foi diante de escolhas e de investimento. Então, eu não sou a Letícia que eu sou hoje do dia para a noite. Eu investi meu tempo, minha energia e meu dinheiro em ambientes que me fariam crescer. Então, eu falei aqui na live que eu gastava muito em balada. Hoje eu gasto em curso. Para vocês terem ideia, ano passado eu investi 11 mil em curso. Hoje eu já estou fazendo é, um curso de formação em ansiedade, um curso em formação da qualidade do sono. A Rita tá aí com várias graduações, com pós, com formações. Então a gente é capacitada para te Com ajudar. certeza. Nós Com certeza. investimos isso e queremos te trazer essa consciência de que a vida ela precisa de um investimento para ela melhorar. É óbvio isso. Então, assim, o curso vai acontecer dia 10, dia 17 e dia 24. Eu falei curso, tá? É grupo terapêutico. E dia 24 de junho. Então serão 3 sábados, tá? Às 9h30, Rita, se eu não tô enganada. Às 10, Ah, desculpa, às 10 da manhã a gente vai se encontrar mais ou menos 1h30, 1h45, para não atrapalhar vocês também, não ocupar muito do final de semana, o que é os dias mais esperados. Então a gente vai trazer em 3 encontros todo um conteúdo de começo, meio e fim, proporcionando autoconhecimento, autoeficácia, habilidades cognitivas, também proporcionando uma melhor resolução de problemas para vocês lidarem com os problemas do com certeza. cotidiano e tudo com o objetivo de proporcionar um relacionamento mais saudável Com com o trabalho certeza. de vocês. Ah, Letícia, mas eu quero fazer essa transição de carreira. O grupo terapêutico é para você. Ah, Letícia, mas eu não quero mais trabalhar. Eu quero empreender. É para você o grupo terapêutico. Ah, Letícia, mas eu não quero sair do meu emprego. Eu só quero estar melhor. Também é para você o grupo Com certeza. terapêutico. Ah, Letícia, mas eu tô mais ou menos. Eu não tô dentro dos quesitos que você e a Rita trouxe, mas eu tô 20% insatisfeita. Também é para você. Então, assim, tirem dúvidas conosco. Inclusive, gente, se vocês tiver dúvida, manda aqui no comentário que a gente já tira ao vivo Sim. e vem pro grupo. Ah, aproveitando, Lê, tem mais uma oportunidade para quem está aqui acompanhando a gente e até o dia 2. Nós teremos o desconto. Então, nós vamos lançar nos nossos Instagrams o cupom de desconto, né? Isso. Ó, é bom, né? Então, para você que já quer garantir a sua vaga inicialmente, aproveite que são pouquíssimas vagas. A gente não quer um grupo grande, nós queremos Uhum. um grupo um pouco menor, justamente para conseguir dar atenção para todo mundo, para que todos possam falar, entender as necessidades. Então, aproveita e corre e para adquirir a sua vaga. A gente passa cartão, tem Pix, então nós vamos colocar o link certinho aqui onde você pode fazer o parcelamento dentro da sua realidade. Mas não se esqueça que toda a mudança requer uma ação. Então, se você quer ter uma melhoria, é necessário que você tenha uma ação para isso. E a gente está aqui para oferecer todo o nosso conhecimento, nossa vivência, justamente o nosso acolhimento para que você possa se sentir à vontade em poder falar sobre as suas dores, as suas tristezas, os Isso. problemas que você tem no trabalho e compartilhar também as experiências do que deu certo para a gente, para conseguir fazer aquilo que você desejar, né? Melhorar, uma transição de carreira, autoconhecimento também, se você quer se conhecer um pouco melhor, porque tudo começa no nosso autoconhecimento, tudo tem um primeiro passo, não tem como você sair assim, do 0 para o 180 de uma hora para outra. É importante. E esse grupo vai poder proporcionar
tudo O isso. primeiro passo, né, O para primeiro você passo. aí mudar os seus resultados. E olha, nós vamos entregar 2 bônus, tá? O primeiro bônus é um áudio sobre mindfulness, né? É uma técnica de atenção plena que vocês vão entender durante o grupo terapêutico o quanto esse áudio vai entregar um resultado para vocês. E também a gente vai fornecer tudo aquilo que a gente entregar dentro do grupo terapêutico, vai também ter em formato de PDF. Por Sim. quê? Ah, porque às vezes você tá tranquila, quer rever o conteúdo, quer rever a atividade, você vai ter esse material para sempre com você. E eu já quero dar um spoiler que o valor dividido é em 12 vezes. E assim, gente, dá menos que um Mac, tá? Dá muito menos que uma pizza, dá mais ou menos uns 2 litrão para você que gosta de tomar uma cervejinha. Então, Não dá assim, nem um batom, né? não Às dá, vezes. Não dá nem não, um um batom batom. não dá. Então, é o investimento que você precisa fazer. Até, gente, eu pensei, né? Foi até uma sugestão de fazer para Rita, fazer um conteúdo gratuito. Mas vale a pena ressaltar que tudo aquilo que a gente às vezes ganha de mão beijada, a gente não dá o valor. A gente não se concentra, a gente não se dedica. Então, esse valor é simbólico pelo Com tanto que a gente vai certeza. entregar e Com pelo certeza. valor da nossa consulta. Com Vocês certeza. vão ver lá o valor. É muito menos que uma consulta nossa, né? 3 sessões aí. Com Vocês vão certeza. fazer a comparação, vocês que sabem do nosso valor. Então, assim, é uma taxa praticamente simbólica para você tomar o primeiro passo, para você dar o primeiro passo de transformação para sua vida. Que é só você que pode dar esse primeiro passo. E nós vamos estar aqui do outro lado, de braços Com abertos, de certeza. mente limpa e consciente para estar te ajudando. Então, muito obrigada. Obrigada, Rita, por ter aceitado essa doidura comigo. Fiquei muito feliz que você aceitou entrar nessa comigo. Obrigada, Obrigada a Lê. todas as pessoas que entraram aqui, que compartilharam as suas Com experiências. certeza. E é isso, gente. A gente fica aí no WhatsApp, no direct, nos stories, para tirar a dúvida de vocês. E outra coisa, nós vamos realizar uma sequência de lives. Então, essa foi só a primeira, para vocês irem acompanhando. E a gente vai trazer esses temas como nós trouxemos hoje. Hoje a gente falou de saúde mental, falou de relacionamento com o trabalho, de ações que você já pode fazer também, né? Nós falamos de uma maneira muito simplificada, mas o objetivo é esse, é para dar um estralo. E a gente vai continuar trazendo esses conteúdos vivenciais através das lives de maneira gratuita. Então, não perca. É isso aí. E quem quiser tirar um print, vamos sorrir e coloquem nos seus stories. Isso aí, gente. Marca a gente, gente. E marca a gente, gente. Aproveita para divulgar, porque a gente não pode ser egoísta de não querer que o coleguinha também evolua com a gente. E também chamem os seus colegas de trabalho, chama as amigas, os amigos, né? Eu sempre faço grupo, gente, restrito para mulheres. Mas como é uma collab com a Rita, tá? Essa questão do público está totalmente aberta. Dessa vez, para o grupo terapêutico, tanto pode participar homem quanto pode participar mulheres. Com certeza. Um beijo, Rita. Muito obrigada pela tua presença. Pode falar o que você ia falar. Ah, e só para completar, gente, homens que estão nos assistindo, vou só fazer uma brincadeira. Vocês sabiam que as mulheres vivem muito mais do que os homens porque elas procuram cuidar da saúde delas muito mais? Então, dê essa oportunidade, né? Olhe para você e eu sei que você não vai se arrepender desse investimento, principalmente emocional e intelectual, que é o nosso grupo terapêutico. Bom, só agradecer, né, Lê? Muito obrigada. Foi ótima a nossa live. Espero que a gente possa ter te ajudado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. A ter um dia um pouco melhor, a conseguir ter um insight. E é isso. Um beijo, viu? Uma excelente segunda para todos nós. E a gente se vê na próxima live. É isso aí. Um beijo, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Rita. Obrigada, Tchau, Lê. tchau. Tchau, tchau.